Bolsonaro será inelegível por 8 anos? Bom, para quem não sabe, quem não acompanhou, né, o Bolsonaro estava sendo julgado aí pelo TSE para ser inelegível por 8 anos devido a ataques contra o sistema eleitoral, né? E a votação foi de 5 votos, né, a 2, então venceu aí, né? E aí vamos ver com as cartas, né, se realmente ele vai se tornar inelegível nesses 8 anos. Como vocês sabem, né, o Lula ele também foi julgado com a inelegibilidade por 8 anos, né, e ele conseguiu, né, quebrar esse julgamento, né? No caso, ele conseguiu se recandidatar e, né, venceu as eleições, como vocês já sabem, né? Então vamos ver como que vai ficar essa situação, né? Se realmente ele vai se tornar inelegível, se de repente vai acontecer alguma coisa durante esse período, né? Então vamos lá. Para você se conectar corretamente com a energia desse vídeo, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, tá? Escrever nos comentários, pessoal, o que vocês acham, né? Vamos ver aí se realmente ele vai se tornar inelegível, tá? Então vamos lá? Bom, primeiro a temperança, né? Ela fala de algo que vai ter que ter muita paciência, né? Principalmente o Bolsonaro, se ele quer, de repente, concorrer à presidência em algum momento, né? Então, ele vai ter que ter muita paciência, é um processo que ele vai ter que realmente aguardar muito se ele, de repente, conseguir alguma brecha pela lei, algo nesse sentido, então vai ser bem difícil. Mas o As de Pentáculos mostra que ele vai conseguir concretizar algo importante, né? Então, mesmo que demore, né, ele vai, de repente, conseguir, né, sair dessa situação. Como eu falei, vai ter paciência, não vai ser algo para agora, né? Não vai ser uma coisa fácil, né? De conseguir um advogado aqui, outro ali, enfim, não vai ser fácil, mas em algum momento ele deve conseguir sim, né? E vai ser algo assim, ó, o 2 de pentáculos, né? Mostra que ele inclusive vai ter alternativas, né? Talvez ele vai optar por 2 caminhos, né? E esses 2 caminhos vão ser interessantes para ele. Ele vai tentar até manter esses 2 caminhos para ele conseguir sair dessa situação, né? Então eu vejo que assim, a princípio ele vai ficar um bom tempo, mas pode ser que ele consiga sair, né, dessa condição, né? Talvez não da mesma forma que aconteceu com o Lula, mas ele deve conseguir uma brecha pela lei, ou dependendo de como for aí os próximos anos, né? O 2 de espadas mostra que ele vai ficar num momento um pouco complicado, no impasse, né, de 2 situações que ele, como eu falei, pode ser que ele encontre 2 alternativas, e ele vai encontrar um impasse, assim, de como que ele vai fazer, porque às vezes ele vai precisar de aprovação, vai precisar de mais apoio, mais suporte, e talvez nesses 2 caminhos que ele pensa para resolver essa situação, talvez ele não tenha total apoio de uma parte, mas é mais desafiador e talvez mais eficaz, enfim. Então ele vai ter que pensar bastante. Mas o sumo sacerdote traz uma vitória para ele, no sentido assim, tudo muito burocrático, né? Tudo dentro da lei, né? Ele deve conseguir sim sair dessa situação, mas como eu falei, vai demorar, né? Até ele conseguir o apoio que precisa, porque assim, o sumo sacerdote, ele traz esse apoio, né? Mas é algo assim que demora bastante, tem muita burocracia, a gente vive num país, né, totalmente burocrático aí, né? Então, assim, como eu falei, pode não ser da mesma forma que o Lula conseguiu, mas ele deve conseguir tudo, né, dentro daquilo que é permitido pela lei, digamos assim, né? Então, vai ser algo que ele vai conseguir, sim, sair dessa situação, então pode ser que aconteça algo, sim. Ó, o 7 de copas mostra boas oportunidades surgindo para ele, então pode ser que aconteça algo, né? Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas vou dar um exemplo aqui. Pode ser que, de repente, sejam eleitos pessoas que ele conhece, que podem ajudar ele, que podem, de repente, dar um apoio, um suporte, mas dentro da lei, dentro daquilo que ele precisaria para ele poder sair dessa situação.
Aí o 5 de copas, né, mostra um momento de muitas mágoas, né, muitas queixas. É óbvio, né, tanto ele até como o Lula, né, naquele período, né, passou por momentos bem desafiadores. E aí ele vejo aqui ele superando essas dificuldades, né, que o 5 de copas ele traz esse momento de mágoas, mas ele conseguindo ser vitorioso diante dessas dificuldades, né, não vai ser fácil. E aí o 5 de pentáculos mostra alguém da família dele precisando do apoio dele, né? Então, talvez ele seja, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que o exército, né, convoque ele para uma missão, enfim, e aí ele, de repente, ajude a família dele com essa situação e nisso ele seja absolvido, sabe assim? Então, eu vejo que tem algo importante que ele vai precisar fazer para ajudar alguém da família, pode ser um dos filhos dele, né, que já estão aí envolvidos com política, e ele vai precisar trabalhar para poder conseguir ajudar esse filho, ou pode ser uma outra pessoa da família, mas ele vai precisar tá atuando de alguma forma para poder ajudar. E não necessariamente, ele vai estar como presidente, não, às vezes um cargo que ele consiga para poder ajudar, ou alguma missão importante, né, que tenha que convocar ele para ajudar a resolver, e aí nisso ele consegue algum benefício nesse sentido. Aí o 4 de espadas mostra que vai ser um momento de trégua para ele, vai ser um momento assim que ele vai conseguir ter um alívio, né, diante dessa situação, que não vai ser fácil, né? Então ele vai ter aí o apoio que ele precisa, ele vai conseguir ter talvez uma certa segurança, meio que uma pausa assim, talvez, como eu falei, pode até ser uma pausa, um interrompimento daí desse processo, né? O Cavaleiro de Copas mostra uma movimentação, né, que vai trazer talvez de volta algum ideal que ele tenha em relação à política, talvez ele, com essa situação, ele cria uma expectativa de se candidatar, não sei, vamos ver aqui, vamos fazer outra tiragem, mas eu vejo aqui que é uma situação que pode favorecer ele nesse sentido, tá? Aí a decisão vai ser dele, né? O 3 de paus mostra que talvez ele tenha que sair do país, né? Talvez ele tenha que resolver um assunto fora do país ou manter relações com alguém que está fora do país, que vai ajudar ele a sair dessa situação que ele se encontra hoje, né? Então, como eu falei, não vai ser fácil, né? Ele vai ter que ficar um bom tempo nessa condição, mas ele vai ter que fazer muita coisa, mexer muitos pauzinhos, literalmente, para ele conseguir sair dessa situação, né? Então, existe a possibilidade dele manter contato com pessoas de fora do país que vão ajudar ele a sair dessa situação. E como eu falei, dentro da lei, é algo legal aqui, porque a gente viu que o sacerdote, ele traz esse momento, assim, de muita burocracia, seguindo tudo dentro da lei, tudo que é certo, né? Aí o 4 de pentáculos mostra o momento que ele pode acabar se arriscando. Ele vai fazer uma jogada ou alguma coisa que ele pode se arriscar, mas que pode ajudar ele em contrapartida, para ele poder sair dessa situação. Então, talvez ele vai precisar realmente do apoio de alguém de fora para ele conseguir sair dessa condição. E o 8 de pentáculos, né, mostra que ele conseguindo sair dessa situação graças a esse apoio externo que ele pode ter, ele vai reconhecer os devidos esforços e pode até beneficiar esse grupo ou essa pessoa, enfim, alguém importante aí que pode ajudar ele nesse momento, né? Aí o 7 de espadas mostra que tem algo que ele pode acabar omitindo nesse momento, talvez até por uma questão de segurança, né? Ele vai acabar omitindo para ele conseguir, né, atingir esse objetivo, né? Talvez uma questão sigilosa, não necessariamente ilegal, tá, gente? Como eu falei, vai ser tudo que eu vejo dentro da lei, mas sem algo que ele vai deixar aqui oculto, que talvez algo que ele não seja seguro para ele, né? E aí o karma mostra que assim, ele vai estar revendo, nesse momento que ele vai receber essa ajuda, ele vai rever muitas coisas que ele fez no passado, né? Eu vejo aqui ele mudando de comportamento, né? Sendo mais consciente, né? Da condição dele, né? E aí eu vejo que as coisas realmente podem mudar, e aí é o momento que ele pode estar colhendo frutos de algo que ele, né, realmente vai plantar. Então, assim, né, num primeiro momento, só recapitulando,
não vejo ele sendo inelegível nesses 8 anos, porque mesmo que demore, né, mesmo que demore, ele vai ter que ter bastante paciência, vai ter que cumprir tudo aquilo que for necessário nesse momento. Eu vejo aqui ele sendo vitorioso, ele conseguindo realizar um desejo, fazendo algo que ele realmente queria, né, diante dessa condição atual, tá? Pode ser que ele pense em 2 possibilidades que ele vai ter que se arriscar, né? Ele vai ter que talvez seguir por 2 caminhos até ele conseguir resolver essa situação. Só que ele vai se encontrar no impasse, pode ser que tenha um dos caminhos que não vai ser tão favorável para ele, mas vai ser mais eficaz, então ele vai ter que colocar tudo na balança, né? E aí eu vejo ele conseguindo ser vitorioso, né? Porque mesmo que a gente viva num país burocrático, onde né, tem muitas leis, né, muita coisa precisa ser resolvida para ele poder né, atingir esse objetivo dele, de sair dessa condição, veja ele fazendo tudo dentro da lei, dentro de tudo aquilo que é permitido pela lei, né? E ele sendo vitorioso, e o interessante do sacerdote é que ele fala de uma pessoa muito conservadora, né? E a gente viu, né, realmente que ele era muito conservador em questão daquilo que ele acredita, dos valores dele, né? Então ele vai fazer tudo dentro daquilo que ele acredita, né? E ele vai ter boas oportunidades aqui. Vejo mesmo ele magoado com essa situação, eu não queria que fosse dessa forma, ele vai tentar realmente superar isso. Inclusive, como eu falei, existe a possibilidade dele ter que parar para ajudar alguém da família que vai precisar da ajuda dele, né? E como eu falei, pode ser de repente ele fazendo algo para conseguir absolvição, pode ser isso nesse sentido, mas dentro do que é permitido pela lei, né? E aí eu vejo aqui que vai ser um momento de trégua para ele, porque com essa situação ele vai conseguir ganhar confiança, talvez de pessoas que não eram a favor dele, enfim. E aí uma movimentação que vai favorecer ele. E aí, como eu falei, pode ser que ele vá pedir apoio internacional ou para pessoas né, que são distantes ou grupos, enfim, que podem ajudar ele nessa situação. Ele vai se arriscar, né, mas é com a garantia de que ele vai ser né, absolvido né, da forma correta. E aí, inclusive, né, ele vai dar o devido reconhecimento para esse grupo, ou para essas pessoas, ou para uma pessoa específica que vai ajudar ele, tá? Só que tem algo aqui que ele não vai poder falar, né? Que ele vai ter que deixar oculto. Não, como eu falei, não é que está fora da lei, mas é algo que pode prejudicar talvez a segurança dele, né? Pode ser algo nesse sentido. Mas eu vejo aqui ele mudado. Depois desse período ele vai estar muito diferente do que vocês viram antes, porque ele vai estar com um mindset completamente diferente. Ele vai mudar o comportamento dele, né? Então, vamos ver aqui se após esse período ele vai se tornar presidente, né? Vamos ver se existe essa possibilidade, ele sendo né, absolvido, enfim, se ele vai conseguir se tornar presidente novamente, tá? Então vamos lá, vamos concentrar as energias, vamos ver aí. Se vocês estão concentrando aí, já sabem, né? Vão deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos e vai colocando aí nos comentários, pessoal, vocês acham que ele vai realmente se tornar inelegível nesse período, né? Então comenta aí que eu quero saber, tá bom? Então vamos lá. Olha, já tá pulando as cartinhas, gente. As cartas estão doidas. Então vamos lá. Então vamos pela ordem que pulou aqui, tá? Primeiro foi essa cartinha aqui, o 3 de paus, mostra que sim, existe uma grande possibilidade, tá? Como eu falei, nesse momento que ele pediu apoio, né, de alguém de fora e do país, pode ser que isso ajude ele a trazer mais expectativas em relação a se reeleger. Enfim, eu vejo aqui ele realmente tentando, tá? Carta da estrela trazendo aí boas expectativas em relação ao futuro dele. Vejo ele sendo vitorioso. Vejo também ele realizando sonhos, né? Então, pode ser que ele ainda tenha esse sonho de se tornar presidente. Vejo aqui ele realizando esse sonho dele, mas como eu falei, não vai ser sozinho, ele vai precisar de apoio nesse momento, né? E provavelmente vai ser, como a gente viu na primeira tiragem, vai ser de quem tá de fora, ou quem tá longe, que vai dar esse apoio para ele. Aí o 2 de copas, vejo aqui ele conseguindo chegar num consenso, fazendo acordos, vejo ele aqui chegando no entendimento, né? Para que as pessoas votem nele e ele né, consiga vir a se tornar presidente. Então ele vai fazer uma movimentação aqui
pelo que eu estou entendendo, ele vai fazer uma movimentação mais arriscada, mas que vai garantir tanto a absolvição dele como a possibilidade dele se candidatar. E, inclusive, ele chegando no consenso com o povo, com tudo o que aconteceu, ele vai conseguir talvez até provar a inocência dele, não sei, vamos ver se vai ser possível, mas eu acredito que sim, se ele vai ser absolvido, né, se de repente o processo vai ser interrompido, porque a gente viu que alguma coisa vai acontecer aqui, ele vai receber o apoio e ele vai seguir tudo dentro da lei, né. E aí o 10 de Pentáculos, né, mostra um ciclo sendo encerrado aqui de forma com sucesso, né, para que ele possa começar um novo, né, ele comemorando aqui, né, então eu vejo aqui ele realmente sendo vitorioso diante das dificuldades que ele vai enfrentar. Aí o enforcado mostra que ele vai ter que se libertar de algumas coisas, né? Ele vai ter alguns bloqueios, claro, e ele vai ter que se libertar disso para que ele possa realmente, né, se tornar presidente novamente. Então, se tiver pendências de antigas atitudes, antigas falas, comportamentos, enfim, veja que ele se libertando de algo que pode atrapalhar ele, né, enquanto presidente. Aqui o Rei de Copas, né, mostrando aqui ele diferente, ele mais querido, digamos assim. Nesse momento, ele vai estar mais... o povo vai estar aceitando mais ele, né, por conta do que ele vai fazer aqui antes de se reeleger. Então, vai ser um momento dele ganhar o carisma do povo, de quem não era a favor dele, pode vir a acontecer de reconhecer aí que ele poderia ser presidente novamente, né? Aí o Cavaleiro de Pentáculos mostra que ele realmente insistindo, ele vai se arriscar, porque ele acredita muito, né, no país, ele é muito patriota, enfim, ele vai realmente querer tentar, porque ele acredita muito que pode dar certo, né? 9 de Pentáculos mostra ele sendo vitorioso, né? Um momento mais independente para ele, um momento que ele vai estar lutando realmente, né? E ele concretizando algo importante, né? Então eu vejo que sim, existe uma grande possibilidade aí dele se reeleger, dele vir se tornar presidente, né? 2 de Paus, ele encontrando alternativas aí para resolver uma situação, né? Então ele vai qualquer obstáculo que ele tem aqui, ele vai tentar, né, encontrar uma alternativa aqui para resolver, né? Aí o Cavaleiro de Paus, ele se movimentando de forma mais ousada. Eu vejo aqui ele se movimentando, ele vivendo o momento presente, ele querendo realmente fazer acontecer. Então, assim, eu vejo que existe uma grande possibilidade, tá, gente? O Imperador, né? O Imperador traz essa força para ele enfrentando vários desafios aí, obviamente não vai ser fácil, né? Mas eu vejo ele sendo vitorioso e ele impondo realmente, né, o Imperador traz esse poder para ele, né? Então ele vai realmente se impor mais, ele vai fazer tudo de forma mais correta, né? Eu vejo aqui ele enfrentando todos os desafios possíveis. A Imperatriz, né, trazendo o quê? Sucesso para ele, né? Sucesso, progresso, evolução, né? Vai ser um momento mais fértil para ele, no sentido assim, de criar algo novo, né? Então, o que me veio aqui, né, que nesse momento que ele se tornar presidente, ele não vai ser o mesmo presidente que foi, né? Ele vai propor algo completamente diferente para o país, né? De forma positiva, claro, né? Aí o 3 de Copas mostra o que é momento de comemorações, momentos de vitórias, né? De festas, comemorações, sabe? Então eu vejo aqui ele trazendo uma nova cara, né? Um novo olhar para o país, né? O 7 de Pentáculos, né? Trazendo um momento assim de recompensas pelos esforços dele, né? Então ele sendo paciente, fazendo as coisas certas, do jeito certo, ele vai ser recompensado, né? Então eu vejo ele sendo muito paciente, né, nesse sentido, para ele conseguir ser vitorioso, né? E os enamorados, né, trazendo aí boas parcerias, boas alianças, pessoas realmente de mais confiança, né? Ele de repente trazendo aí para trabalhar junto com ele nessa nova fase. Então, respondendo aí, né, só recapitulando, vejo assim que tem chance sim dele se tornar presidente novamente. Vejo aqui ele realizando sonhos, mas ele vai fazer isso o quê? Depois que ele fizer essa viagem ou esse grupo de fora dando esse apoio para ele, ajudando ele,
para que ele possa realizar esse sonho, né? Vejo ele aqui se reconciliando com alguém, com um grupo, pode ser um partido, enfim, vejo ele fazendo boas alianças, ele também chegando em consensos e acordos, né? Vejo aqui ele encerrando um ciclo de forma super favorável, né? De uma forma vitoriosa, mas ao mesmo tempo ele vai ter que se libertar de mais algumas coisas, talvez algumas pendências, né, que vão ficar, que ele vai ter que se libertar disso, mas eu vejo ele num momento completamente diferente, né, de 2018. Vejo aqui ele num momento assim mais carismático, né, o povo realmente querendo, né, ele de volta, enfim, eu vejo aqui ele insistindo realmente, porque ele acredita muito, como eu comentei, ele é muito patriota, ele acredita muito, vejo aqui ele realizando um grande objetivo, sendo muito vitorioso, realizando desejos, enfim, vejo aqui um momento que ele vai encontrar alternativas, né, para resolver possíveis conflitos, possíveis problemas, vejo ele sendo mais ousado, né? E com isso vai trazer mais poder para ele, né? Um poder assim mais de respeito, de confiança. Vejo ele enfrentando grandes desafios, né? Como eu falei, não vai ser fácil, vai enfrentar grandes desafios. Só que ao mesmo tempo ele vai estar numa fase assim de progresso, de evolução, sucesso. Vejo aqui ele num período mais fértil, né? Não na parte física necessariamente, mas no sentido assim de criar algo novo. Então, trazendo novas propostas para o país, algo que talvez ninguém tinha pensado antes, né? Vejo ele sendo muito vitorioso e comemorando com festas, celebrações, enfim, é um momento de grandes comemorações. E ele sendo vitorioso diante das dificuldades. Vejo ele sendo paciente para ele colher os frutos daquilo que ele vinha plantando, para ele poder realizar esse sonho dele de voltar para a presidência. E aí, com isso, ele vai fazer o quê? Boas alianças, né? Eu vejo aqui ele finalizando com os namorados, fazendo boas alianças, boas parcerias, bons acordos. Então, vai ser uma nova fase aí para o Bolsonaro. Então, eu vejo aqui ele se reelegendo. Então, respondendo as perguntas, né? Primeiro, se ele vai ser inelegível por 8 anos, vejo que não, porque algo vai acontecer, né? Ele vai fazer tudo dentro da lei para conseguir ser absolvido, digamos assim. E depois, né, perguntando aqui sobre se ele vai ser presidente, vejo que sim, ele vai conseguir ser reeleito com sucesso e eu vejo ele fazendo as coisas completamente diferente agora, de uma forma mais correta. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê!